Queridas alunas, queridos alunos do ISB, vamos iniciar o nosso curso de Patrologia, pedindo sempre as forças do Espírito Santo, para que a teologia revelada, o Deus que se revela, nos ajude também nos estudos. Venha o Espírito e da tua luz celeste, soltando raios piedosos, nossos ânimos revestes. Pai carinhoso dos pobres, distribuidor da riqueza, venha a luz dos corações amparar a natureza. Vem Consolador Supremo, das almas hóspede amável, suavíssimo refrigério do mortal insaciável. És no trabalho descanso, refresco na calma ardente. És no pranto doce alívio de um ânimo penitente. Suave, origem do bem, ó fonte da luz divina, enche nossos corações, nossas almas ilumina. Sem o teu celeste influxo, no mortal nada há perfeito, a tudo quanto é nocivo, está o homem sujeito. Lava o que nele há de impuro, quanto há de árido umedece, sara-lhe quanto é moléstia, quanto na vida padece. O que há de dureza abranda, o que há de mais frio aquece. Endireita o desvairado que o caminho desconhece. Os 7 dons com que alentas os que humildes te confessam, aos teus devotos concede, sempre fiéis tu mereçam. Por virtudes merecidas, dá-lhes fim que leve aos céus, dá-lhes eterna delícias, que aos bons prometes, meu Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, vocês vão ter as aulas online, eu gravarei as aulas e deixarei um guia de estudo, como sempre, para que nós possamos estudar de modo tranquilo e em paz dentro daquilo que o Senhor nos concede nesse tempo. Então tem uma aula, depois um guia de estudo com alguns exercícios, perguntas para que vocês façam, que não precisam ser entregues, mas precisam ser feitas para que vocês possam afixar, assimilar o conteúdo, tá bom? Então vamos começar lendo o plano de ensino, que vocês vão ter anexo aí quando eu enviar para vocês as aulas. A nossa aula corresponde, me parece, ao dia 7 de agosto, 3, 4, isso. Então, no plano de ensino, a ementa oferecida pelo ISB é conceituação da patrologia e patrística, ou seja, dar uma definição, visão histórica, temática e teológica dos principais padres, as escolas teológicas, diálogo entre a experiência eclesial do cristianismo primitivo e a vivência atual, que seria a importância dos padres para nós, leitura e estudo dos textos do período cristão, ou não, para o conhecimento e a valorização da produção dos primeiros séculos da era cristã. O objetivo geral do curso, que eu escrevi, agora aqui são o que eu pretendo fazer nesse curso. A disciplina objetiva aprofundar os principais autores dos primeiros 8 séculos do cristianismo no seu contexto cultural, religioso e político,
suas obras, ideias e suas principais contribuições à cultura, à vida, à religião e à reflexão teológica. Objetivos específicos: proporcionar um acesso, mesmo indireto, que não dá para ler tudo nos originais, nem sequer nas traduções, ler livros, por exemplo, todos de Francisco de Agostinho e etc. E conscientizar os alunos da importância da patrologia para a interpretação da Sagrada Escritura para a vida da Igreja e para a reflexão teológica. Fazer notar o papel desta literatura da Gênese, transmissão da teologia e na vida da Igreja contemporânea. Proporcionar aos alunos os conhecimentos básicos para a literatura cristã antiga. Facultar os alunos as competências básicas para a literatura cristã antiga. Facultar os alunos, então, para uma leitura dos padres da Igreja contextualizada e demais autores dos primórdios do cristianismo. Qual que é o conteúdo programático? Espero poder segui-lo ipsiliter. Se não for possível, eu vou sintetizar. Mas, primeiro, a disciplina da patrologia, a literatura apostólica e pós-apostólica, a literatura do período das perseguições, a literatura da Igreja Imperial em Ascensão, a literatura da tradição tardia para a Alta Idade Média, as literaturas do Oriente Cristão. Metodologia de ensino, aulas expositivas, leituras recomendadas pelo professor, pesquisas dirigidas pelo professor e colóquio entre nós, mesmo que à distância. Avaliação. Eu vou pedir 2 trabalhos, tá bom? A apresentação de um trabalho escrito no primeiro bimestre sobre alguns elementos da história da patrologia. A primeira etapa do nosso curso, então, será falar um pouco do que é patrologia e as principais etapas, não? E 50% da nota final, e um trabalho escrito sobre a reflexão teológica de um dos padres. Vocês vão escolher um padre, um tema e vão desenvolver, tá bom? Bibliografia. Primeiro, o Manual de Patrologia de Drobner. Eu coloquei como bibliografia básica, poderia colocar como complementar, mas esse livro é bom que vocês pesquisem. Se vocês verem aqui, aliás, o conteúdo programático eu busquei daqui, porque apresenta uma breve síntese. Mesmo que eu não possa falar de tudo, posso ao menos apresentar uma visão de conjunto, e esse livro nos oferece. Depois, do Dom Fernando Antônio Figueiredo, Introdução à Patrística, Vida, Obras e Doutrina Cristã dos Primeiros Anos da Igreja. Muito embora ele trate não de tudo, mas dos primeiros séculos sim, a parte de apresentação e síntese é magnífica, tá bom? E Hamann, para ler os padres da Igreja, da Paulinas. Eu não tenho ainda o livro comigo, porque eu tinha uma versão de 95 e eu a perdi. Estou consultando de uma biblioteca e já encomendei uma versão de 2018, tá bom? Depois, bibliografia complementar. A primeira, Congregazione per l'Educazione Cattolica, Congregação para a Educação Católica. Só tem em italiano esse texto na internet. Istruzioni sullo studio dei padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, de 89. Eu vou ler alguns elementos dele e tem um artigo também que eu descobri de uma autora comentando algumas coisas deste documento que eu vou passar para vocês. Depois, de Bernardino, Dicionário Patrístico e de Antiguidade Cristã. Do Cirilo Gomes, Antologia dos Santos Padres. De Moreschini Norelli, História da Literatura Cristã e Grega e Latina.
e Questa in Patrologia, Madrid Bach, 3 volumes. Tudo isso vocês encontram também na biblioteca do ISB, tá bom? Muito bem. Então vamos começar tentando sintetizar um pouco a primeira parte, a distinção entre patrologia e padres. Como eu disse, depois nós vamos ver que o Hubertus Drobner também sintetiza, mas esse artigo que vocês terão em anexo em formato eletrônico da doutora Maria Tereza no site da Eclésia, Patrologia e Patrística, me vale a pena ler, é uma página, e depois a gente vai tentando construir sínteses, né? Ela diz assim, Patrologia e Patrística. Ainda que pareça tratar-se, segundo a opinião de alguns, de uma só e mesma área de estudo, a patrologia e a teologia patrística possuem, no entanto, âmbitos bem determinados. A instrução sobre os estudos dos padres da Igreja, na formação sacerdotal publicada em Roma pela Congregação para a Educação Católica em 10 de novembro de 89, distingue uma e outra, muito embora não deixe de as relacionar intimamente. Assim, no número 49, afirma que a patrística ocupa-se do pensamento teológico dos padres e a patrologia tem por objeto a vida e os escritos do mesmo. Então, a patrística seria dentro da história da teologia de apresentar o pensamento destes padres, que depois nós vamos ver quem são os padres, tá bom? E a patrologia tem por objeto a vida e os escritos dos mesmos. Se vocês verem no plano de ensino, mesmo chamando o curso de patrologia, os dois textos se ligam, se entrelaçam intimamente, e parece que não dá para separá-los sem cometer algumas aberrações teológicas. Deste modo, diz a autora, enquanto a primeira possui um caráter doutrinal, a patrística, e, portanto, teológica, a segunda mais move-se no contexto da indagação histórica e da informação bibliográfica e literária. Temos, tanto uma quanto outra, distingue-se, por sua vez, da literatura cristã antiga, que se ocupa apenas dos aspectos estilísticos e filológicos dos escritores cristãos da antiguidade. E a autora diz, o criador do termo patrologia foi o luterano J. Gerhard, em 1637 morto. Então ele viveu no século XVI, 17. Na sua obra póstuma Patrologia Sivi de Primitiva Ecclesia Christiani Doctorum Vitae Lucubrationis Opusculum, datada de 1653. O termo surgiu no contexto apologético da Reforma e com o objetivo de apelar para o testemunho dos padres da Igreja como forma de justificação das ideias discutidas pelos reformadores e como resposta à antiguidade consequente e autoridade dos mesmos reformadores. Portanto, o termo patrologia passou então a expressar, sobretudo, o estudo histórico e literário, vida e obra dos escritores antigos, tratando-se assim de uma disciplina de caráter eminentemente histórico e principais funções são. Quais são as funções da autora? Eu espero que quando vocês estiverem assistindo a aula tenham um artigo em mãos. Primeiro, qual é o objetivo da patrologia?
dar a conhecer a vida e a formação dos padres e outros escritores eclesiásticos, tendo em conta o contexto que originou a composição das suas obras. Estabelecer a lista dos seus escritos, distinguindo-os os verdadeiros dos falsos. Apreciar o caráter e a importância das suas obras. Expor os aspectos doutrinais mais importantes. Então, aqui a autora, a partir do conceito de Gerhardt, o primeiro a usar o termo patrologia para defender a postura dos reformadores a partir de Lutero, então tenta demonstrar os escritos do padre, a obra, a vida, a formação, seus escritos, a importância das suas obras, tá certo? Aí a autora diz, na sua origem, o termo patrística tem por finalidade, unido à palavra teologia patrística, tem por finalidade aprofundar com fidelidade o pensamento dos padres da Igreja, para participar da compreensão que eles alcançaram dos mistérios da fé. Não se trata, portanto, de uma mera sistematização do pensamento patrístico, mas de uma verdadeira teologia, na medida que procura compreender o mistério revelado e o desígnio de Deus, tendo como fonte e guia dos padres da Igreja. Então, a autora demonstra que mais que apresentar de modo histórico a doutrina e o pensamento dos padres, a patrística tinha como apresentar a teologia dos padres, não de modo somente sistematizado, mas também compreender a teologia de Deus, o mistério revelado, o que os padres contribuíram para desenvolver a teologia que nós estudamos na teologia fundamental. Que na teologia fundamental a gente estuda o que é teologia, o que é religião natural, não? Ou religião revelada, ou a revelação, o papel do magistério, não? A importância da Sagrada Escritura, entendida dentro da tradição com o T maiúsculo, e a objetividade e a importância da tradição oral, certo? E os padres são aqueles que sintetizam isto, este refletir, esse apresentar o mistério, não somente sistematizar. Porque sistematizar, claro que os padres fizeram muito bem, mas, por exemplo, se você vê a Trindade de Agostinho como estudamos, ele não estava querendo sistematizar, ele estava querendo procurar apresentar desde a fé uma melhor apresentação, reflexão sobre o mistério da Trindade. Quem sistematiza somos os teólogos, que depois pegam todo essa contribuição, essa reflexão e colocam em ordem mais sistemática, teologia sistemática. E aí ela diz, né? Denomina-se, além disso, a patrística a época dos padres da Igreja. A época que culminou no século VI com Santo Isidório de Sevilha no Ocidente e no Oriente no século VIII com São João Damasceno. Trata-se efetivamente de 8 séculos muito ricos do ponto de vista da reflexão teológica, constituindo, por isso, a época patrística ou época dos padres, o pilar da construção teológica posterior, né? Sem os padres, nós não teríamos como fazer teologia. Se vocês veem a Suma de São Tomás, se vocês veem Boaventura, que eles adquirem, né? Adquirem no sentido de trazer para si, como de seu, sínteses maravilhosas dos padres,
para ir sistematizando a teologia católica. Também fez isso os protestantes. Então, aqui está o documentozinho, esse articulozinho que vocês podem ler, né? Então, patrística ocupa-se do pensamento teológico dos padres e a patrologia tem por objetivo a vida e o escrito dos mesmos. Agora, voltando a esse tema que eu gostaria, o documento, para que nós possamos sistematizar um pouquinho também, deixa eu voltar aqui ao nosso plano de ensino baseado na ementa. Isso é muito importante para que a gente não perca Istruzioni sullo studio dei padri della Chiesa na formação dos padres. Muito embora alguns são leigos, mas é muito importante a síntese que nós podemos fazer sobre esse tema. Tá bem? Deixa eu aqui buscar onde que está esse bendito documento, que não sei se eu tenho salvado, e vou buscar na internet então. Segundo, amados e amadas de Jesus em Cristo, colar. O que é isso que não me permitem? Vaticano. Não me permitem entrar, mas algum fim vou dar. Só um minutinho, viu? Essas coisas acontecem quando a gente grava aula e a gente não é especialista. E a gente precisa de ajuda dos universitários. Aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vamos ver. Não me permitem acesso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um breve intervalo. Já temos quase 25 minutos de aula. Um breve break nesta aula. E eu vou buscar o documento. Nós vamos comentar e já vamos depois à introdução à patrologia patrística. Eu vou cunhar esse texto, patrologia patrística. Me veio agora em mente. Desculpe, já volto.